Um CEO negro é privado de comida de luxo na primeira classe. 10 minutos depois, ele demite toda a tripulação da cabine. O que acontece a seguir vai deixar você sem palavras. Darius Coleman entrou na cabine do voo 917 com a desenvoltura que só anos de comando em salas de reunião e negócios bilionários poderiam proporcionar. Seu terno azul marinho feito sob medida se ajustava perfeitamente ao seu corpo bem torneado, um testemunho silencioso de seu sucesso. Os sapatos polidos batiam suavemente no tapete enquanto ele se movia pela cabine da primeira classe, seu olhar vagando pelos assentos vazios. O ar cheirava a lençóis frescos e um leve toque de champanhe, o luxo sutil do qual a Strata se orgulhava. O murmúrio suave dos comissários de bordo e o zumbido silencioso dos motores do avião criavam um ritmo tão relaxante quanto a confiança tranquila que Darius exalava. Apesar da aparência calma, havia uma corrente de intensidade logo abaixo da superfície. Darius era um homem com um objetivo. Enquanto caminhava pelo corredor até o assento 1A, os sussurros curiosos dos outros passageiros eram como um murmúrio baixo em seu fundo mental. Ele os ignorou, como havia aprendido a fazer em inúmeras situações antes. O mundo poderia olhar para ele, mas era ele quem estava no controle. Assim que se sentou, Darius abriu seu tablet e começou a revisar os slides da apresentação para uma fusão que seria finalizada na manhã seguinte em Genebra. Seus dedos deslizavam sem esforço pela tela, fazendo anotações rápidas, ajustando projeções e refinando estratégias. Essa fusão colocaria sua empresa no caminho para um maior domínio do mercado europeu. Era uma oportunidade que ele passou meses planejando. Ele mal levantou os olhos quando a comissária de bordo se aproximou, com sua voz suave e ensaiada. "Boa noite, senhor", disse ela, oferecendo um menu com um sorriso ensaiado. "Posso anotar seu pedido para o serviço de refeições?" Darius olhou para ela brevemente, seus olhos escuros se estreitando ligeiramente em um aceno educado. Ele havia pedido antecipadamente uma das refeições premium da companhia aérea, como fazia em todos os voos. A refeição luxuosa era uma das muitas pequenas vantagens de que desfrutava, um pedacinho do mundo que atendia a ele e a seus parceiros de negócios. "Vou querer a bisque de lagosta seguida do filé mignon", disse ele, dando uma olhada rápida no cardápio antes de voltar a olhar para o tablet. Sua voz estava calma, mas havia uma expectativa por trás de suas palavras. Não era apenas um pedido casual, era uma suposição, uma que ele sabia estar bem dentro dos seus direitos. A comissária acenou com a cabeça e se virou, mas algo em seus movimentos parecia um pouco estranho. Ela caminhou rapidamente até a cozinha, seus passos quase rápidos demais, sua linguagem corporal tensa. Darius voltou ao trabalho, mas a sensação permaneceu, uma sensação de que algo não estava certo. Momentos depois, a mesma comissária voltou, mas desta vez seu sorriso era mais tenso, mais controlado. Ela parou ao lado do assento de Darius e colocou o cardápio de volta no carrinho. "Sinto muito, senhor", disse ela, em um tom quase apologético, mas não totalmente. "Não temos mais opções de refeições de luxo. Você terá que escolher entre as opções regulares." Darius piscou, franzindo ligeiramente as sobrancelhas, mas manteve a voz firme. "Acabaram. Eu fiz o pedido com antecedência." A comissária deu de ombros de uma maneira que parecia quase indiferente. "Deve ter dado errado. Acontece às vezes." Ela se virou antes que ele pudesse responder, o som oco de seus passos desaparecendo à medida que ela se afastava pelo corredor. Darius cerrou os dentes, mas permaneceu sentado. Sua mente, no entanto, já estava a 1000 por hora. Algo naquele encontro não lhe parecia certo. Ele voava com a Stratos Air há mais de uma década. Era a primeira vez que uma refeição pré-encomendada não aparecia, ainda mais na primeira classe. Seus dedos bateram instintivamente no apoio de braço do assento enquanto ele processava a interação. "Desculpe, senhor", disse a comissária. Mas as palavras não transmitiam um pedido de desculpas sincero. Não era apenas um erro. Darius tinha certeza disso. Ele tinha experiência suficiente com as sutilezas do mundo para reconhecer quando algo era deliberadamente ignorado. Ele olhou ao redor da cabine, seus olhos passando pelos outros passageiros. Havia apenas 6 homens sentados na primeira classe, todos brancos, todos vestindo ternos sob medida, alguns com gravatas afrouxadas enquanto conversavam casualmente entre si. Ele podia sentir o peso de sua própria posição,
a divisão silenciosa que existia entre ele e os outros. A percepção se instalou nele com uma clareza tranquila e inquietante. Ele era o único homem negro na cabine. Seu aperto no apoio de braço se intensificou, mas seu rosto permaneceu uma máscara indecifrável. Era sutil, tanto que nenhum dos outros passageiros percebeu. Mas a comissária de bordo havia tomado uma decisão. Ela havia feito uma suposição com a qual Darius estava muito familiarizado. Ele estava acostumado a ser ignorado, subestimado e menosprezado. Mas Darius Coleman não era o tipo de homem que permitia que a falta de respeito passasse sem resposta. Ele era estratégico, paciente e infinitamente capaz de fazer com que aqueles que o subestimavam se arrependessem de suas decisões. Ele já havia se deparado com esse tipo de comportamento antes, mas desta vez foi diferente. Darius Coleman recostou-se no assento. O zumbido silencioso dos motores do avião era o único som que quebrava a quietude ao seu redor. Ele olhou pela janela, observando as nuvens passarem abaixo deles, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Nos últimos 10 minutos, seus pensamentos estavam consumidos pelo que acabara de acontecer. A fria indiferença da comissária de bordo, o descarado desrespeito pela refeição luxuosa que ele havia pedido com antecedência e a mudança sutil, quase imperceptível, na atmosfera quando lhe serviram um sanduíche frugal e um copo de água morna, enquanto os outros passageiros da primeira classe desfrutavam de champanhe e caviar. Ele voava pela Stratus Air há anos, mais de uma década na verdade, e nunca seus pedidos haviam sido ignorados. Nunca sua lealdade fora questionada, nem ele fora tratado com menos do que o máximo respeito. Mas hoje tinha sido diferente. Os dedos de Darius tamborilavam levemente no apoio de braço enquanto ele relembrava a conversa em sua mente. As palavras, "Às vezes temos que priorizar certos passageiros, você entende?", ecoavam em seus pensamentos. Priorizar certos passageiros. As palavras em si eram simples, mas seu significado ficou gravado em sua consciência como uma marca. Não era a primeira vez que ele ouvia frases semelhantes no ramo de aviação. Mas algo na maneira como o comissário as disse, o ar casual, o encolher de ombros indiferente, o incomodou. Ele voltou o olhar para a cabine, seus olhos perspicazes examinando a sala. Havia 6 passageiros no total na primeira classe. 6 homens, todos vestidos com ternos meticulosamente alfaiatados, com expressões relaxadas e satisfeitas, bebendo champanhe com a facilidade de pessoas que nunca conheceram nada além de privilégios. Darius era o único que não se encaixava, o único que não pertencia àquele lugar. Ele era o único homem negro na cabine. E naquele momento, ele sentiu o peso disso, a barreira invisível que o separava dos outros. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Aquele momento de exclusão, aquele reconhecimento silencioso de que ele não era um dos convidados certos que seriam priorizados. Ele cerrou os dentes, os dedos apertando a borda do tablet enquanto sua mente corria. Ele havia viajado pelo mundo. Ele havia se sentado em salas de reunião com alguns dos homens mais poderosos do mundo, apertando a mão de bilionários e líderes mundiais. Ele estava acostumado a estar em lugares onde era ele quem tomava as decisões, onde era ele quem mandava. Ele havia trabalhado muito para deixar algo assim passar. Ele não era o tipo de homem que deixava o desrespeito fermentar. Ele respirou fundo e exalou lentamente, forçando-se a permanecer calmo. Não se tratava apenas de uma refeição. Não se tratava apenas de um erro. Era algo mais profundo. A atitude da comissária de bordo não era um incidente isolado. Era um sintoma de algo muito maior, algo mais insidioso. Darius vinha construindo empresas e expandindo negócios há anos. Ele se tornara um especialista em ler pessoas, em perceber quando algo estava errado. E naquele momento, tudo em seu instinto lhe dizia que o que acabara de acontecer não fora um acidente. Não era apenas um mal-entendido ou uma falha no serviço. Era uma mensagem de que ele não deveria estar ali, que ele não deveria ser tratado assim. Seus dedos pairaram sobre o tablet, ainda aberto nos slides da apresentação que ele estava revisando antes do incidente. Ele deveria estar se concentrando em finalizar a fusão na Europa, não na afronta que acabara de receber de uma comissária de bordo. Mas seus pensamentos continuavam voltando para o incidente.
Ele não conseguia se livrar da sensação de que aquele momento pequeno e aparentemente insignificante, fazia parte de um padrão muito maior. Um padrão que Darius estava começando a ver mais claramente agora, mesmo que apenas em vislumbres fugazes. Ele apertou o botão de serviço novamente, desta vez com mais deliberação. Momentos depois, o comissário mais velho, aquele com ar experiente em atendimento ao cliente, aproximou-se dele com sua expressão neutra de sempre. Ele ficou um pouco mais ereto ao se aproximar, como se soubesse que sua troca de palavras anterior com Darius não tinha passado despercebida. "Sim, senhor?", perguntou o comissário, com voz calma e educada, embora houvesse agora uma ligeira hesitação em seu comportamento, como se sentisse a mudança no humor de Darius. "Gostaria de perguntar novamente sobre a situação da refeição", disse Darius, com voz calma, mas firme, sem tirar os olhos do rosto do comissário. "Eu fiz um pedido antecipado de uma refeição de luxo para este voo, mas parece que houve algum tipo de descuido. Talvez eu tenha entendido mal o sistema de prioridade que você mencionou anteriormente." A expressão do comissário vacilou por um momento, apenas uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Darius perceber o lampejo de desconforto em seus olhos. O homem mais velho olhou rapidamente para os outros passageiros que ainda estavam saboreando suas refeições antes de responder. "Sinto muito, senhor. Deve ter havido um erro no sistema. Às vezes precisamos priorizar certos passageiros. O senhor compreende?" Seu tom era educado, mas havia algo ensaiado nele, como se ele já tivesse dito essa frase centenas de vezes antes. Darius assentiu lentamente, com o olhar ainda fixo no comissário. "Claro", disse ele, com voz medida e palavras cuidadosamente escolhidas. "Eu entendo." Quando a aeronave se estabilizou no céu límpido, Darius Coleman recostou-se no assento, ouvindo o zumbido dos motores, uma vibração baixa e constante sob ele. Ele olhou pela janela, embora não estivesse realmente vendo o mundo lá fora. Seus pensamentos estavam em outro lugar, o estranho encontro com os comissários de bordo se repetindo em sua mente. A cabine ao seu redor zumbia com a conversa rotineira dos passageiros, o tilintar dos copos, o suave barulho do carrinho de bebidas. No entanto, a atenção de Darius estava fixa nos 3 homens sentados à sua frente, todos apreciando champanhe e caviar. Ele podia ouvir as risadas fracas do grupo, suas vozes leves e despreocupadas, enquanto os comissários atendiam a todas as suas necessidades, oferecendo refil e pratos frescos. Eles estavam vivendo o luxo prometido pela companhia aérea, seu mundo inalterado, enquanto sua própria experiência havia sido perturbada por um ato simples, mas flagrante, de desrespeito. Darius não pôde deixar de notar o contraste gritante entre o serviço que os outros passageiros estavam recebendo e o seu. Não era apenas a refeição. Era o tratamento, um sanduíche morno e água da torneira. Era um insulto, embora envolto em uma fina camada de educação. Mas Darius não era do tipo que reagia externamente. Ele não levantou a voz, não pediu para falar com um supervisor, não exigiu o luxo a que tinha direito. Não, ele simplesmente aceitou, com o rosto uma máscara perfeita de calma. Superficialmente, parecia que ele era o epítome da compostura, o tipo de homem que poderia enfrentar qualquer tempestade sem vacilar. Mas, por baixo daquela aparência controlada, uma tempestade se formava dentro dele, cada segundo que passava alimentando um fogo que logo queimaria muito além das paredes daquele avião. Ele deixou o silêncio tomá-lo, a tensão em seu peito um lembrete de que algumas batalhas exigiam paciência. Darius não estava com pressa. Ele entendia o valor do timing. E aquele momento aparentemente trivial, logo serviria como catalisador para algo muito maior. Ele não era apenas mais um passageiro da primeira classe. Ele não era apenas mais um empresário a caminho de uma fusão. Ele era alguém que tinha o poder de fazer as coisas acontecerem. E hoje, a Strata Air entenderia até onde esse poder chegava. Os dedos de Darius se contorceram. O pequeno movimento de seu pulso era quase imperceptível, mas era o sinal. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o celular, cuja superfície elegante contrastava com os painéis de madeira desbotados do interior do avião. Ele desbloqueou o aparelho com um rápido deslizar, seus olhos examinando a tela enquanto navegava até o aplicativo de mensagens criptografadas. Seus dedos se moviam com facilidade, digitando uma mensagem breve. O som agudo do alerta de mensagem criptografada quebrou a quietude da noite nos escritórios da Coleman Global. Eram 22h42,
Mas Marcus Brandt, o sempre vigilante assistente de Darius Coleman, não se surpreendeu. Ele estava esperando por esse momento. Seu chefe tinha um jeito de enviar mensagens que não transmitiam apenas informações. Elas tinham peso. O tom da mensagem era breve, direto ao ponto e cheio de significado. Inicie o protocolo de auditoria interna. Voo 917. É necessário o ID da tripulação de cabine. Confirme quando estiver pronto. Era uma ordem, não um pedido, e a urgência era palpável. Marcus não hesitou. Seus dedos voaram pelo teclado enquanto ele desbloqueava o banco de dados, seguro com alguns toques rápidos. Sua tela piscou, lançando um brilho azul frio em seu rosto enquanto os sistemas entravam em ação. O banco de dados era um labirinto de registros de funcionários, históricos de desempenho e feedback de clientes. Esse era o coração das operações da Stratos, o lugar onde qualquer problema, por menor que fosse, era registrado, analisado e resolvido, ou, em alguns casos, ignorado. Enquanto a barra de carregamento se enchia, a mente de Marcus corria. Ele trabalhava com Darius há tempo suficiente para saber que, quando seu chefe pedia algo, nunca havia uma segunda chance para acertar. Darius era metódico, cada movimento calculado com precisão cirúrgica. Marcus já tinha visto seu chefe desmantelar empresas inteiras com um olhar, destruir décadas de complacência na sala de reuniões com algumas palavras bem escolhidas. Mas hoje à noite era diferente. Não se tratava de negócios, era pessoal. Quando o banco de dados finalmente foi desbloqueado, o olhar de Marcus fixou-se na tripulação designada para o voo 917. Seus nomes apareceram na luz fraca do monitor. 3 comissários, um dos quais se destacava, aquele que havia dispensado Darius sem pensar 2 vezes. Darius Coleman recostou-se no assento, os olhos ainda fixos nos slides da apresentação em seu tablet. O comissário de bordo, que havia recusado seu pedido de refeição, continuava a se andar pelo corredor, oferecendo bebidas e conversando com os outros passageiros da primeira classe. Ele olhou brevemente para Darius ao passar, mas não ofereceu nada além de um aceno de cabeça. Era o tipo de aceno que dispensava qualquer interação adicional. O tipo de indiferença que só aqueles que se acostumaram com seus próprios privilégios poderiam demonstrar. Os passageiros ao seu redor, alheios à tensão que fervilhava logo abaixo da superfície, riam e conversavam alto, suas vozes se elevando acima do zumbido suave dos motores do avião. Darius tomou um gole lento e deliberado de água, sua mente trabalhando, processando cada detalhe, cada pequena ofensa. Sua refeição, uma pálida imitação do que havia sido prometido, estava na bandeja à sua frente, quase intocada. Ele mal havia comido. Sua atenção estava voltada para algo muito mais importante. Seus olhos percorreram a cabine, examinando os rostos dos outros passageiros. Eram todos homens, todos brancos, todos vestidos com ternos finos. Todos pareciam estar à vontade, em casa, no luxo da primeira classe, exceto ele. Ele era o único que não pertencia àquele lugar. O único que tinha sido tratado como um cidadão de segunda classe, apesar de seu bilhete, apesar de sua influência. Seu maxilar se contraiu quando ele olhou mais uma vez para a comissária de bordo, que lhe servira a refeição morna com tanta indiferença. O homem estava encostado na parede da cozinha, rindo alto com um dos outros passageiros. Darius podia ouvir o som estridente das risadas que atravessavam o barulho da cabine. O comissário ria ainda mais das piadas deles. Servia-lhes mais bebidas do que eles pediam, e parecia fazer de tudo para garantir que estivessem confortáveis. Suas ações não eram sutis. Era favoritismo intencional. Era sistêmico, incorporado na estrutura da companhia aérea, e Darius já tinha visto isso antes, nas menores coisas, em todas as empresas que já dirigiu. Mas agora era impossível ignorar. Os dedos de Darius tamborilavam levemente na superfície da bandeja. Ele ainda não tinha feito nenhum som, mas sua mente estava a 1000. Tudo naquele momento parecia deliberado, calculado. A escolha de servir a refeição normal, a atitude desdenhosa da equipe, a maneira como os outros passageiros eram tratados como realeza, tudo se encaixava. A verdade era clara. Ele estava sendo discriminado, não apenas por seu status, mas por algo muito menos tangível, algo mais insidioso. Ele foi feito para se sentir invisível, e isso era inaceitável. Ele não era apenas mais um passageiro. Ele não era apenas mais um CEO. Ele era uma força e, em poucas horas, esse voo sentiria o impacto de sua presença.
Seus dedos se moveram com precisão metódica, pegando seu celular e desbloqueando-o. Sem levantar os olhos, ele digitou uma mensagem, mantendo o olhar fixo na tripulação enquanto eles continuavam a atender os outros passageiros. Inicia a solicitação de vídeo. Apenas primeira classe. Registro de tempo de 213 a 247. Priorize o som. Eu cuido do resto quando pousarmos. A mensagem era curta, mas continha todo o peso necessário. Era simples, apenas o suficiente para acionar o sistema que lhe daria as informações de que precisava. Ele já podia sentir o calor do plano se formando sob a superfície. A ideia de confrontar a tripulação, de chamá-los à atenção naquele momento, não lhe agradava. Lembre-se, não se tratava de humilhação pública. Não se tratava de gestos grandiosos ou discursos. Tratava-se de precisão. Tratava-se de expor a verdade feia da maneira mais silenciosa possível, forçando o sistema a revelar sua verdadeira natureza sem dar a ninguém a satisfação de um confronto dramático. Ele não iria deixar que eles o vissem suar, muito menos perder a compostura. Não, ele seria a calma nessa tempestade. Ele deixaria suas ações falarem mais alto do que suas palavras jamais poderiam. A cabine ficou mais silenciosa quando a tripulação começou a se preparar para os intervalos de descanso durante o voo. Alguns comissários desapareceram na parte de trás, enquanto outros começaram a arrumar os corredores. Darius percebeu que o comissário que o havia ofendido, ainda inconsciente das consequências de suas ações, permanecia na frente da cabine, conversando com um colega. Os dois estavam ocupados demais rindo para perceber a tensão no ar, alheios ao fato de que as rodas já estavam em movimento. A mão de Darius, ainda apoiada na bandeja, deslizou suavemente para o lado, enquanto ele enviava outra mensagem, finalizando o pedido. O avião zumbia constantemente no ar. Seus motores, uma lembrança constante de que o mundo continuava girando lá fora. Mas dentro de tudo era diferente. Darius Coleman estava sentado imóvel em seu assento, seus olhos examinando as fileiras de passageiros da primeira classe com a precisão fria de alguém que passou a vida dominando a arte da observação. Seus dedos tamborilavam levemente no apoio de braço, mas seus pensamentos estavam em outro lugar, cuidadosamente tecendo cada detalhe, cada palavra dita a ele, cada olhar trocado. O que a tripulação não sabia, o que nenhum deles percebia, era que estavam sendo observados. A Stratos Air, sem o conhecimento de seus funcionários, havia implementado um programa piloto de monitoramento aprimorado da cabine nas classes Premium, um sistema projetado para proteger tanto os funcionários de acusações falsas quanto os passageiros de maus tratos. Foi uma iniciativa que Darius aprovou pessoalmente há apenas 3 meses, após analisar uma série de reclamações sobre o serviço Premium. As câmeras e microfones, discretamente embutidos na arquitetura da cabine, gravavam tudo, captando tanto as palavras ditas quanto as não ditas. As ações que às vezes eram mais reveladoras do que qualquer coisa verbal poderia ser. Darius sempre confiou no poder da sutileza, na força silenciosa da paciência. Mas hoje, sentado em seu assento, bebendo água em silêncio, ele sentiu o peso da situação pressioná-lo como nunca antes. As imagens que ele havia solicitado, provas que seriam usadas não para acusar, mas para provar, não eram apenas uma questão de estratégia comercial ou jogos de poder. Era uma questão de princípio. Ele não precisava confrontar a tripulação na frente dos outros passageiros. Não precisava gritar ou agravar a situação. Seu plano era muito mais refinado do que isso. A ignorância da tripulação sobre a vigilância em tempo real era sua ruína, e quando pousassem, suas carreiras estariam acabadas, não com uma cena, mas com uma resolução silenciosa que dizia muito sobre quem tinha o verdadeiro poder. Enquanto Darius se recostava no assento, o peso de seus pensamentos se acalmava. A cabine estava silenciosa. O murmúrio suave das conversas ao seu redor parecia ecos distantes em seus ouvidos. O comissário de bordo, que o dispensara anteriormente, aquele que lhe dera as costas com indiferença casual, agora estava ocupado na cabine, servindo bebidas aos outros, com o mesmo sorriso, a mesma alegria forçada. Mas Darius percebeu cada mudança, cada pequeno sinal que traía seu desconforto. A tripulação não sabia, mas já estava sob investigação. Suas ações já catalogadas pelo que eram: desrespeito disfarçado de serviço. Enquanto isso, no centro de operações corporativo da empresa, Marcus Brandt trabalhava com a mesma eficiência silenciosa pela qual Darius era conhecido.
Sentado em seu escritório, Marcos rapidamente acessou o banco de dados seguro de pessoal, seus olhos examinando os registros digitais dos tripulantes designados para o voo 917. Ele era metódico, rápido, uma tempestade silenciosa de precisão em suas ações. Ao revisar os perfis da tripulação, ele descobriu os sinais de alerta, as reclamações, todas elas. Algumas de passageiros, outras de colegas de trabalho, mas todas eram assustadoramente semelhantes. Priorize certos passageiros. A frase ecoava em sua mente enquanto ele clicava nos relatórios, franzindo a testa em descrença. O comissário que dispensara Darius havia sido alvo de 3 reclamações anteriores, por comportamento discriminatório, todas elas descartadas pelo departamento de RH da companhia aérea com um encolher de ombros. Isso não é um acidente, murmurou Marcos para si mesmo, digitando furiosamente. Ele compilou os dados em um segundo dossiê, marcando-o como urgente, e o encaminhou ao conselho de administração da companhia aérea. A situação havia mudado. Não se tratava mais de uma reclamação de um cliente. Era algo sistêmico. A diretoria precisava saber, precisava agir antes que Darius levasse o caso adiante. Ele acrescentou os detalhes finais ao e-mail. Imagens do sistema de monitoramento aprimorado, resumos de incidentes de passageiros anteriores e citações de relatórios que refletiam os eventos de hoje. Ao clicar em enviar, ele quase podia ouvir a respiração coletiva dos membros da diretoria, que estavam em suspense. Um por um, os e-mails foram recebidos e as respostas começaram a chegar, todas com um tom de urgência. Uma resposta em particular se destacou. Uma única frase digitada em letras maiúsculas. Inaceitável. Ação imediata necessária. Darius sentiu um leve sorriso surgir no canto dos lábios ao ler a mensagem. Eles já estavam agindo. Seu plano, que parecia um sonho distante apenas algumas horas atrás, estava se desenrolando exatamente como ele havia planejado. Ele não precisava fazer alarde. Seus movimentos eram calculados. Quando a tripulação pousasse, eles sairiam do avião sabendo que suas carreiras haviam sido silenciosamente destruídas. Ele recostou-se no assento, o gosto da água agora desaparecendo em segundo plano. Ele podia sentir a tensão aumentando, a expectativa como uma tempestade no horizonte. 10 minutos após o pouso, seus destinos estariam selados. Sem drama, sem confronto, apenas o peso frio e inegável da verdade, entregue com eficiência silenciosa. Seu telefone vibrou brevemente na bandeja. Marcos novamente. Darius olhou para baixo e leu a última mensagem. O RH foi notificado. Eles estão de prontidão no portão. A mente de Darius mudou, concentrando-se nos detalhes finais de seu plano. Ele não estava ali para se vingar. Estava ali para cobrar responsabilidades. Não iria permitir que as ações de alguns manchassem a reputação de uma empresa que ele havia trabalhado tanto para construir. Não era nada pessoal. Era profissional. Essa era a maneira de garantir que todos, desde a linha de frente até a diretoria, compreendessem o padrão que Darius esperava. A descida do avião havia começado e o sinal do cinto de segurança acendeu. Do lado de fora, a extensa cidade de Genebra começou a emergir das nuvens, com o brilho suave das luzes da cidade fazendo com que parecesse pacífica, quase idílica. Mas dentro da cabine, a tensão era palpável. A tripulação ainda estava alheia, continuando com suas tarefas, brincando com os passageiros brancos da primeira classe. Nenhum deles tinha ideia do que os esperava. Os pensamentos de Darius vagavam para a próxima etapa de seu plano. Não havia margem para erros, nem tempo para hesitações. No instante em que o avião pousasse, tudo mudaria. Uma intervenção silenciosa, uma decisão executiva que repercutiria pela empresa como um trovão. Ele já havia colocado o plano em ação. Agora, só precisava sentar e deixar que tudo se desenrolasse. O avião começou sua aproximação final à pista, e Darius quase podia sentir o zumbido do trem de pouso ao entrar em contato com o asfalto. Seu olhar não se desviou da tripulação, enquanto eles realizavam suas tarefas, ainda inconscientes da tempestade que estava prestes a se abater sobre eles. À medida que o voo descia em Genebra, Darius Coleman recostou-se em seu luxuoso assento da primeira classe, com os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade brilharem sob o manto do céu noturno. O zumbido rítmico dos motores enchia a cabine, mas Darius estava em seu próprio mundo, preparando-se mentalmente para o que viria a seguir.
Seus dedos tamborilavam levemente no apoio de braço, enquanto seus pensamentos fluíam livremente, metódicos e precisos. Ele já havia passado por situações como essa antes. Negócios que deram errado, executivos com desempenho abaixo do esperado, disputas na diretoria, mas isso era diferente. Não se tratava apenas de números em uma planilha ou de um deslize no atendimento ao cliente. Isso era pessoal. Sua experiência lhe dizia que as pequenas ofensas muitas vezes podiam ser as mais perigosas, aquelas que escondiam uma podridão mais profunda sob a superfície. Um pequeno momento de desrespeito, se não fosse controlado, poderia se tornar um terreno fértil para a complacência e o preconceito. E para Darius, isso era inaceitável. A tripulação da cabine se movimentava, finalizando os preparativos para o pouso, mas nenhum deles parecia notar a quietude que tomara conta de Darius. Sua aparência calma era como o olho de uma tempestade, não revelando nada do caos que se agitava dentro dele. Ele não estava zangado. Não, a raiva teria sido fácil demais. Ele nem mesmo estava desapontado. Ele estava calculando, observando, analisando cada pequeno detalhe que seria crucial nos dias seguintes. Cada ação, cada interação seria registrada, documentada e analisada. A comissária de bordo que o havia dispensado anteriormente passou por seu assento mais uma vez. Ela ofereceu um sorriso educado, mas vazio. "Espero que esteja tudo bem, senhor", disse ela, em um tom superficial e sem o calor que se esperaria ao se dirigir a um cliente pagante na primeira classe. Darius retribuiu o sorriso, educado, desarmante e totalmente indecifrável. Seus olhos, no entanto, eram como duas lentes focadas a laser, medindo o peso das palavras dela, a sinceridade por trás delas. Não havia nenhuma. Ela não estava genuinamente preocupada com a experiência dele. Estava apenas cumprindo sua obrigação de fazer conversa fiada enquanto desciam para o destino final. Ela não tinha ideia de que suas palavras, sem sentido para ela, seriam as últimas que diria como membro da equipe da Stratos Air. Ele não disse nada em resposta. Seu silêncio era mais cortante do que qualquer palavra poderia ser. Era deliberado. Seu silêncio transmitia uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer repreensão poderia transmitir. Ele já havia decidido. Não havia mais nada a dizer a ela. Naquele momento, a comissária de bordo, presa na teia de sua própria incompetência, tornou-se irrelevante. A decisão de Darius já estava tomada. A voz do capitão soou no intercomunicador, anunciando a aproximação final em Genebra, e o avião começou sua lenta descida, cortando as nuvens à medida que a pista se aproximava. Darius olhou para o relógio. Ele tinha tempo suficiente para guardar o tablet e a pasta. Os outros passageiros, nenhum deles ciente do drama que se desenrolava nos bastidores, continuavam com suas conversas, mudando de lugar nos assentos, preparando-se para o pouso. A tripulação, ocupada em reunir os últimos itens, parecia alheia à tempestade de consequências que logo se abateria sobre eles. Enquanto isso, no centro de operações corporativas da Stratos Air, Marcus Brandt, o sempre diligente assistente executivo de Darius, já estava um passo à frente. Ele havia antecipado o próximo passo de Darius, entendendo o momento exato em que seu chefe iria agir. Assim que Darius enviou a mensagem criptografada, Marcus entrou em ação. A urgência nos movimentos de Marcus era palpável. Ao entrar no banco de dados seguro de pessoal, ele teve acesso a tudo: atribuições da tripulação, registros pessoais e até reclamações privadas de passageiros. Mas não era apenas o histórico da comissária que preocupava Marcus. Era o padrão mais amplo. Não era a primeira vez que Darius era tratado com desrespeito. E não era a primeira vez que a Stratos Air deixava de tomar medidas significativas quando era necessário. Os registros pessoais dos comissários de bordo do voo 917 apareceram em sua tela e, em segundos, sinais de alerta começaram a aparecer. Reclamações de comportamento discriminatório, todas registradas por passageiros que haviam sido tratados com desdém ou condescendência. Mas nada havia sido feito. Nada havia mudado. Até agora. Os dedos de Marcus voaram sobre o teclado enquanto ele acessava a cláusula de autoridade executiva raramente usada. A cláusula havia sido criada especificamente para emergências em que um acionista como Darius precisava que medidas imediatas fossem tomadas. Era uma cláusula que só havia sido invocada uma vez nos últimos 3 anos, mas Marcus sabia que seria usada hoje.
Os registros de emprego da tripulação foram automaticamente congelados para análise, e seu acesso aos sistemas internos foi revogado. Os representantes de RH já estavam se preparando para o que aconteceria quando o avião pousasse. De volta ao avião, Darius sentou-se em seu assento com movimentos deliberados e metódicos. Ele tinha um plano, e ele já estava em andamento. A equipe de RH esperando no portão não seria apenas uma formalidade. Eles seriam os responsáveis por garantir que a justiça fosse feita, que os problemas sistêmicos dentro da Stratos não fossem mais tolerados. Os comissários de bordo seriam responsabilizados por seu comportamento, e Darius garantiria que eles entendessem o alcance das consequências. Enquanto o avião continuava sua descida, Darius não conseguia deixar de pensar no quadro geral. Não se tratava apenas de um voo, uma refeição ou mesmo uma companhia aérea. Tratava-se de estabelecer um padrão. Tratava-se de garantir que todos, independentemente de sua origem, fossem tratados com dignidade e respeito. Se a Stratos Air ou qualquer outra empresa não aprendesse essa lição hoje, Darius garantiria que aprendessem da maneira mais inesquecível possível. As rodas da aeronave tocaram a pista com um baque firme e final, e os passageiros começaram a recolher seus pertences, preparando-se para desembarcar. Darius foi o primeiro a se levantar do assento. Ele se moveu com determinação, ainda calmo, mas com uma determinação inconfundível. Ele já estava pensando na próxima fase. Ninguém naquele avião, nem a tripulação, nem os passageiros, entenderia o que acabara de acontecer até ouvir a notícia, mas Darius sabia. Ao sair do avião, 2 funcionários da companhia aérea, vestidos com elegância, estavam esperando por ele. Um deles acenou respeitosamente com a cabeça. "Sr. Coleman", disse ele. "Por aqui, por favor." Darius o seguiu sem dizer uma palavra, com passos medidos e pensamentos afiados. Por dentro, ele sabia que a tripulação ainda estava a bordo, completamente alheia ao que os esperava. Eles logo descobririam. As rodas do avião tocaram a pista com um solavanco repentino que fez Darius apertar o braço da poltrona. Era uma sensação familiar, mas desta vez o peso do que estava por vir recaiu pesadamente sobre seus ombros. Ele não se moveu imediatamente, permitindo que os outros passageiros se movimentassem e começassem a recolher suas coisas. Seus movimentos calmos e medidos contrastavam com a energia frenética dos outros ao seu redor. Quando o avião diminuiu a velocidade e parou no portão, o zumbido dos motores dissipou-se gradualmente, deixando apenas o barulho abafado dos cintos de segurança sendo desatados, dos compartimentos superiores se abrindo e do burburinho coletivo dos passageiros se preparando para desembarcar. Darius permaneceu sentado por mais um momento do que os outros, deixando o barulho desaparecer ao fundo. Seus pensamentos ainda estavam afiados, calculistas, fixados nas ações da tripulação. Os comissários não tinham ideia de que seus momentos de negligência casual haviam sido cuidadosamente registrados. Não se tratava de vingança mesquinha. Não se tratava deles. Tratava-se de estabelecer um padrão, uma mensagem que ninguém ousaria esquecer. Tratava-se de corrigir a cultura falida de uma companhia aérea que, apesar de seus anúncios brilhantes, havia perdido o rumo. Ele se levantou lentamente, ajeitou o terno e olhou ao redor da cabine. Os outros 6 passageiros da primeira classe já estavam se dirigindo para o corredor, todos absortos em seus próprios mundos. Darius não se envolveu em conversas fiadas. Ele simplesmente acenou com a cabeça para a comissária de bordo que acabara de lhe servir aquela refeição vergonhosa, a mesma que o olhara de cima a baixo com desdém sutil anteriormente. Agora, seu comportamento era diferente, mais cauteloso, menos seguro. Os olhos de Darius se estreitaram, mas sua expressão permaneceu neutra. Ao se dirigir para a ponte de embarque, 2 funcionários da companhia aérea, vestidos de maneira elegante, o aguardavam na entrada. Um deles, um homem alto com entradas no cabelo e um olhar severo e eficiente, deu um passo à frente. "Sr. Coleman", acenou com a cabeça. Sua voz era calma e educada. "Por aqui, por favor." A outra funcionária, uma mulher mais jovem com uma prancheta na mão, seguiu atrás deles enquanto o escoltavam por um corredor privado que se afastava do terminal principal. Darius manteve o passo firme, seus pensamentos já calculando os próximos passos desse plano bem orquestrado. Cada movimento que ele fazia agora era parte de uma estratégia muito maior. Do outro lado da parede do terminal,
A tripulação ainda seguia o protocolo padrão de desembarque, sem saber o que estava prestes a acontecer. Eles se moviam em grupos, conversando entre si, rindo, alheios à gravidade da situação. Eles não podiam saber que seu tempo estava se esgotando. Seu mundo estava prestes a desabar, e eles nunca perceberiam. Ao se aproximarem da saída, a porta da aeronave se abriu mais uma vez, mas desta vez não foram apenas os agentes de portão normais que entraram. 4 oficiais de RH uniformizados atravessaram a porta, sua presença nítida e inegável. Eles não disseram uma palavra no início, mas o ar imediatamente ficou pesado com uma tensão inegável. O oficial líder, um homem alto, de estrutura robusta e olhos de aço, virou-se para a tripulação. "Tripulação, permaneçam sentados", disse ele com voz autoritária. "Esta é uma ação oficial de revisão de emprego." O comissário líder, ainda com um ar presunçoso e indiferente, devido às suas interações anteriores com os passageiros, parou no meio do caminho. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, claramente confuso. Ele trocou olhares com os outros. "O que é isso?" perguntou ele, com um tom de zombaria na voz, os ombros ainda relaxados, como se fosse algum tipo de mal-entendido. O oficial de RH não se abalou. "Vocês vão descobrir em breve", respondeu ele, com um tom monótono e firme. Houve um silêncio breve e significativo que encheu a cabine, como se o próprio ar tivesse ficado mais denso. Os outros membros da tripulação se mexeram em seus assentos, seus olhos se movendo nervosamente entre uns e outros, mas não disseram nada. Estavam todos acostumados a se safar de coisas assim. As demissões casuais, o tratamento preferencial, os comportamentos não sancionados que se tornaram a norma em seu trabalho. Havia tanto tempo que eram protegidos por seus próprios privilégios que nem conseguiam reconhecer a gravidade da situação que se desenrolava ao seu redor. Mas Darius conseguia. Ele observava do outro lado do corredor, com uma calma que contrastava com a tempestade que havia desencadeado. Tudo havia sido preparado para este momento. Suas ações eram deliberadas, calculadas, um golpe de mestre que não deixaria nada ao acaso. Ele podia sentir o pânico começando a se espalhar entre a equipe, embora eles tentassem suprimi-lo. Ele havia estudado cada movimento deles, gravado cada palavra, e agora as consequências chegariam com a mesma certeza metódica do tic-tac de um relógio. O oficial líder sinalizou para que a equipe permanecesse em seus lugares, enquanto a equipe de RH continuava seu trabalho. Eles não precisavam fazer alarde, não precisavam gritar ou ameaçar. O peso do que estava acontecendo era suficiente para deixar a sala em silêncio, exceto pelos sussurros confusos que se espalhavam como fogo entre a tripulação. O olhar do oficial encontrou brevemente o de Darius através da parede de vidro do corredor. Por um breve momento, houve um entendimento tácito entre eles. O oficial sabia exatamente o que havia sido colocado em ação. Ele deu um aceno pequeno, quase imperceptível, antes de se virar para a tripulação, seus movimentos precisos e rápidos. Dentro da elegante sala de conferências com paredes de vidro perto do lounge executivo, a iluminação fraca projetava sombras longas sobre a superfície polida da mesa de mogno. Darius Coleman estava sentado à cabeceira da mesa, batendo levemente com os dedos no smartphone enquanto esperava o vídeo carregar. A sala, com sua decoração minimalista e grandes janelas do chão ao teto, oferecia uma vista panorâmica da pista do aeroporto, onde os aviões decolavam e pousavam com precisão rítmica. Mas, para Darius, os aviões lá fora não passavam de máquinas distantes, muito longe da ação real que acontecia dentro daquela sala. Ele recostou-se na cadeira e respirou fundo quando as imagens finalmente apareceram na tela. O vídeo era nítido, quase dolorosamente nítido, capturando cada palavra, cada gesto. A tripulação não tinha ideia de quão de perto estava sendo monitorada, de como sua crueldade casual havia sido documentada, de como seu descuido havia sido imortalizado na clareza fria e pixelizada das imagens de segurança. O áudio era o que mais se destacava. O som de risadas, sem culpa, enchia seus ouvidos. Era o riso daqueles que se achavam intocáveis, que acreditavam que suas posições eram seguras, suas ações irrepreensíveis. O tom desdenhoso do comissário de bordo quando negou a refeição a Darius, o encolher de ombros condescendente, a maneira como virou as costas, sem esperar qualquer tipo de resposta. Tudo estava lá nas imagens, congelado no tempo. Mas foram as palavras que mais o magoaram. "Beth acha que é dono do lugar",
disse um dos comissários com voz cheia de sarcasmo. Darius cerrou os dentes. A ironia da afirmação não lhe escapou. O homem não fazia ideia de com quem estava falando. Darius era dono de uma parte daquele lugar. Mais do que apenas um assento na primeira classe. Mais do que apenas uma passagem aérea. A Stratos Air era parte dele, quer a tripulação percebesse ou não. Ele deslizou a tela, assistindo a cena se desenrolar novamente. Seus dedos se moviam com precisão treinada, pausando o vídeo no momento exato em que as risadas ecoaram. Ele estudou os rostos da tripulação, cada um mais ignorante que o outro. Eles estavam confortáveis em sua superioridade, aninhados em seus privilégios, completamente alheios ao fato de que a pessoa que estavam ridicularizando tinha o poder de acabar com suas carreiras em um instante. Os olhos de Darius se estreitaram quando ele tocou no vídeo e o enviou para o CEO da Stratos Air. Ele digitou um assunto. Simples, mas cheio de significado. A nossa marca ou a deles? A pergunta era mais do que retórica. Era um desafio, uma declaração de propriedade, de controle, de mudança. E ele sabia exatamente como o CEO responderia. No mundo de alto risco da liderança corporativa, ações falavam mais alto do que palavras. E Darius sempre fora o tipo de líder que agia com determinação. Levou apenas 5 minutos para que uma resposta chegasse à sua caixa de entrada. Ele leu em silêncio, com a expressão impassível. A mensagem era breve, sem gentilezas, mas era tudo o que ele precisava. Cuide disso. Você tem total liberdade. Darius permitiu-se um pequeno sorriso, daqueles que mal tocam os lábios, mas transmitem uma sensação de satisfação. Ele estava certo. Não precisava escalar a questão publicamente. As ferramentas do poder, quando usadas corretamente, não exigem alarde, exigem apenas precisão. Ele se levantou lentamente, empurrando a cadeira para trás com um leve rangido. As paredes de vidro refletiam sua figura composta enquanto ele ajeitava o paletó, sua silhueta nítida contra o brilho suave da iluminação da sala. Não havia pressa em seus movimentos. Tudo nele, cada gesto, era deliberado, calculado. O vídeo havia fornecido as provas de que ele precisava, e agora era a hora da execução. Darius caminhou calmamente em direção ao portão, onde a equipe de RH estava concluindo suas entrevistas iniciais. O corredor que levava à sala de estar era sombrio. O único som, o clique de seus sapatos polidos contra o piso de mármore. Ele estava ciente do peso de cada passo, da gravidade do momento. Não se tratava mais de uma refeição ou de uma comissária de bordo desrespeitosa. Tratava-se de estabelecer um padrão que por muito tempo havia sido ignorado. Ao se aproximar da área de espera, ele passou por um grupo de funcionários da companhia aérea, com os rostos tensos pela urgência do momento. Eles tinham ouvido falar da situação, sem dúvida, e foram informados sobre as medidas tomadas por Darius. Mas nenhum deles sabia toda a extensão do que havia acontecido. Eles não sabiam sobre as imagens, não sabiam sobre a resposta do CEO. Tudo o que sabiam era que Darius Coleman estava em uma missão, e essa missão estava prestes a se desenrolar. A sala de espera apareceu à vista. A tripulação estava sentada em um silêncio desconfortável, com os olhos se movendo nervosamente enquanto os funcionários do RH os entrevistavam um por um. Havia uma tensão palpável no ar, carregada de expectativa. Darius podia sentir, podia saborear, uma carga quase elétrica que aguçava seus sentidos e tornava seus pensamentos mais claros. Este era o momento em que tudo mudaria. Ele parou por um momento do lado de fora da porta, se acalmando. Ele havia aprendido há muito tempo que poder não era apenas força. Era controle, saber quando atacar e quando deixar as coisas acontecerem. Não se tratava de vingança. Isso seria fácil demais. Não, era algo mais profundo, mais significativo. Era uma questão de restaurar o equilíbrio, de mostrar que ninguém estava acima de qualquer reprovação, nem mesmo aqueles que pensavam que sua posição era intocável. Darius respirou fundo uma última vez antes de entrar na sala. A tripulação olhou para ele em uníssono quando ele entrou, seus rostos oscilando entre confusão e reconhecimento. O mesmo comissário de bordo que lhe negara a refeição de luxo encontrou seu olhar. Sua expressão vacilou por uma fração de segundo, um leve espasmo de surpresa, antes que ele a mascarasse com uma tentativa de profissionalismo. Os outros seguiram o exemplo,
endireitando-se em seus assentos como se a própria presença de Darius Coleman exigisse respeito. Darius Coleman entrou na sala de espera, o clique metálico e agudo de seus sapatos polidos ecoando no chão de azulejos. A sala era austera. Paredes brancas, móveis elegantes, iluminação estéril. Parecia qualquer espaço corporativo de alto padrão, meticulosamente projetado para exalar profissionalismo. Mas, naquele momento, parecia um campo de batalha. Cada detalhe, cada peça de mobília parecia aguçar seu foco. Os riscos eram altos e ele podia sentir o peso do que estava prestes a acontecer, pressionando-o. Ele ficou parado por um breve momento, absorvendo tudo, seus olhos examinando a sala metodicamente. Lá estavam eles, a tripulação do voo, reunidos, cada um deles parecendo não ter ideia do que estava por vir. Sentados em cadeiras de encosto rígido, conversavam em voz baixa, olhando para cima ocasionalmente, mas evitando o contato visual entre si, como se pudessem fingir que a realidade da situação não existia. No outro extremo, o mesmo comissário que o dispensara anteriormente estava de pé, de braços cruzados, olhando pela janela com um ar de indiferença casual, como se não conseguisse compreender como suas ações o haviam levado a esse ponto. Quando o atendente percebeu que Darius estava entrando, seus olhos se arregalaram e sua postura ficou rígida. Ele reconheceu Darius imediatamente, e um breve lampejo de pânico passou por seu rosto. Darius nunca havia levantado a voz para ele, nunca demonstrou nada além de indiferença educada. Mas havia algo em Darius que impunha autoridade, mesmo sem palavras. O corpo do atendente ficou rígido, sua boca secou, mas ele permaneceu em silêncio. O silêncio na sala era palpável, quebrado apenas pelo zumbido baixo do ar-condicionado. Os passos de Darius diminuíram à medida que ele se aproximava do centro da sala, com os olhos fixos no comissário. Ele ainda não falava. Não precisava. O peso do momento era suficiente para fazer a sala encolher ao redor deles. "Senhores", disse Darius finalmente, com a voz calma, mas penetrante. "Eu estava no seu voo hoje." Seu olhar percorreu a tripulação. "Vocês tomaram decisões que vão contra todos os valores que esta companhia aérea afirma defender." Ele fez uma pausa deixando as palavras assentarem, observando-os, esperando pela reação deles. A tripulação se mexeu desconfortavelmente em seus assentos, trocando olhares, mas ninguém falou nada. Um dos comissários, um homem mais jovem com um tique nervoso, abriu a boca para protestar. Sua voz estava trêmula, traindo seu medo. "Senhor, foi apenas uma confusão, um mal-entendido." Darius o interrompeu, com voz firme e inabalável. "Não, foi um padrão." Ele deu um passo lento à frente, estreitando os olhos enquanto se concentrava no comissário que o havia dispensado anteriormente. "E eu tenho as imagens, os dados e a aprovação da diretoria para agir." Suas palavras soaram como o julgamento de um carrasco, frias e precisas. Ele não levantou a voz. Não precisava. O poder do seu silêncio, a autoridade no seu tom, fizeram todo o trabalho. A sala parecia fechar-se sobre os atendentes, o ar ficando pesado com a tensão. O atendente que o dispensara deu um passo para trás, o rosto empalidecendo, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou em volta como se procurasse alguém, qualquer pessoa, para vir em seu auxílio, mas a sala permaneceu em silêncio. Não havia mais onde se esconder. Darius travou os olhos nele, com o olhar firme e inflexível. Ele podia ver o pânico crescendo no peito do homem, a maneira como sua respiração ficou presa. A tentativa do homem de se erguer mais alto só o fez parecer menor. Ele era um homem tentando preencher um terno que não lhe servia mais. Darius não estava ali para explicações, para desculpas. Ele estava ali para obter resultados. "Todos vocês estão dispensados do serviço com efeito imediato", Darius continuou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Era definitivo. As palavras pairavam no ar como uma guilhotina prestes a cair. "A segurança irá acompanhá-los." Ele não piscou, não recuou. Simplesmente observou, enquanto o impacto de suas palavras se espalhava sobre eles, como uma névoa espessa e sufocante. Um silêncio pesado se seguiu. Os outros atendentes trocaram olhares nervosos, abrindo e fechando a boca, mas nenhum deles falou. Seus pensamentos estavam dispersos,
cada um tentando compreender o que estava acontecendo, conciliar o homem educado e reservado que haviam ignorado com a autoridade repentina que agora emanava dele. Nenhum deles esperava por isso. O responsável pelo RH, que estava parado no outro lado da sala, observando tudo se desenrolar, deu um passo à frente. Seu rosto estava impassível, mas a tensão em sua postura traía seu desconforto. Ele olhou para Darius e acenou com a cabeça. "Vamos dar início ao processo de demissão agora", disse ele, com voz baixa, mas firme. Ele não precisava pedir confirmação. Ele conhecia o procedimento. Não era uma discussão. O processo já estava em andamento. Os minutos que se seguiram às demissões pareceram horas. Darius Coleman estava sentado em seu escritório na sede da Coleman Global Holdings, batendo levemente os dedos na superfície lisa da mesa. O telefone à sua frente não parava de tocar. As notificações incessantes chegavam em um turbilhão de respostas dos canais internos da empresa. A companhia aérea Stratus Air estava em caos. A notícia das demissões repentinas, 8 funcionários no total, todos diretamente envolvidos no tratamento discriminatório de Darius, se espalhou mais rápido do que qualquer memorando corporativo poderia ter feito. Rumores se espalharam como fogo, e com eles, a semente do medo foi plantada nas mentes dos funcionários restantes. Eles sabiam que uma mudança estava por vir, mas ainda não percebiam o quão drástica seria. A mente de Darius, no entanto, estava clara. Não se tratava de vingança, nem mesmo se tratava das pessoas que haviam feito mal a ele. Era algo muito maior. A Stratus tinha uma cultura que havia sido permitida a se desenvolver e crescer sem controle por muito tempo. A demissão de alguns funcionários não mudaria isso. Não. O que Darius tinha em mente era muito mais abrangente. Era um problema sistêmico, e a única maneira de erradicá-lo era começar pelo topo. A luz suave da lâmpada da mesa iluminava seu rosto enquanto ele lia a mensagem de seu assistente, Marcus Brandt. "Nem todas as tempestades são visíveis", dizia a mensagem. Uma mensagem enigmática que Darius sabia ser a maneira de Marcus dizer que as consequências maiores de suas ações ainda estavam por vir. Marcus estava certo. A tempestade ainda não havia chegado, mas chegaria. Ele se certificaria disso. 2 dias depois, Darius estava diante do conselho de administração da Stratus Air. A sala de reuniões, localizada no coração dos escritórios corporativos da companhia aérea, era elegante e estéril. As paredes de vidro permitiam que a luz do sol do início da tarde inundasse o espaço, projetando longas sombras sobre a mesa de carvalho polido. Os membros do conselho estavam sentados em seus lugares, com expressões que variavam entre expectativa e cautela. Alguns já tinham ouvido rumores sobre o que Darius iria apresentar. Outros aguardavam, tamborilando os dedos impacientemente na mesa. Todos estavam acostumados com o comportamento composto de Darius, mas hoje havia uma tensão no ar, algo que nenhum deles podia ignorar. Darius sentou-se à cabeceira da mesa, com uma postura perfeita e as mãos repousando levemente à sua frente. Ele conhecia bem aquela sala. Já havia se sentado naquela cadeira inúmeras vezes, mas hoje tudo era diferente. Os riscos eram maiores. Ele não estava apenas apresentando sua análise de mercado ou relatórios corporativos habituais. Desta vez, ele estava apresentando um plano que remodelaria todo o futuro da empresa. "Boa tarde", começou Darius, com voz firme e autoritária. "Obrigado a todos por se juntarem a mim em tão curto prazo." Seus olhos percorreram a sala, encontrando o olhar de cada membro do conselho, um por um. Ele deixou o silêncio se prolongar por um momento antes de continuar. O que aconteceu no voo 917 não foi apenas um incidente isolado. É um sintoma de um problema muito maior dentro desta empresa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Os membros do conselho trocaram olhares, mas ninguém interrompeu. Darius sabia que estavam ouvindo, esperando que ele se explicasse melhor. "É uma questão cultural", continuou ele. "Uma questão que começa no topo e se espalha para baixo. Foi permitida a crescer sem controle, prosperando nos espaços onde a reputação da empresa deveria ter servido de barreira. A Stratus Air é líder em viagens de luxo há anos. Mas esse luxo não significa nada se for estendido apenas a certas pessoas. Não significa nada se for exclusivo. Não somos apenas uma companhia aérea. Somos uma representação dos valores que defendemos como empresa. E esses valores precisam refletir o mundo em que vivemos.
Um mundo onde todos, independentemente de sua raça, origem ou riqueza, merecem respeito. Ele percebeu que as reações começavam a mudar. Alguns membros pareciam desconfortáveis com suas palavras. Outros pareciam na defensiva. Um dos membros mais velhos, um homem de óculos grossos e ar indiferente, limpou a garganta. Darius, entendemos que o incidente foi preocupante, mas sugerir que toda a cultura da empresa está comprometida pelas ações de alguns funcionários desonestos? Darius levantou a mão, silenciando a sala. Não estou sugerindo isso. Estou afirmando. Todos nós vimos as reclamações. Ouvimos os rumores. O comportamento discriminatório tem sido permitido por muito tempo. Seu tom era firme e inabalável. A equipe envolvida nesse incidente não era apenas algumas maçãs podres. Eles são o produto de um problema maior. Um problema que vamos resolver. Houve um murmúrio ao redor da mesa quando Darius se levantou e clicou no controle remoto, exibindo uma apresentação em PowerPoint na tela atrás dele. Estava repleta de dados, gráficos, estatísticas, resultados de pesquisas internas e, o mais condenatório de tudo, depoimentos de passageiros que foram maltratados pelos funcionários da Stratus Air. Os números eram impressionantes, mas o que mais chamou a atenção da diretoria foram os depoimentos de passageiros que tiveram serviços negados, foram ignorados ou tratados com desdém. Cada história era diferente, mas o padrão era claro. Não se trata apenas de ações individuais, continuou Darius, apontando para os slides. Isso é sistêmico, e estou propondo uma reformulação completa. Começa com nossos programas de treinamento, que agora incluirão educação obrigatória sobre preconceitos inconscientes, bem como um foco na integridade e no respeito em todos os aspectos do nosso serviço. Todos os membros desta companhia aérea, de comissários de bordo a executivos, serão obrigados a cumprir os mais altos padrões, e aqueles que não cumprirem esses padrões serão demitidos. Um membro mais jovem do conselho, que havia permanecido em silêncio até então, se manifestou. Mas, Darius, estamos falando de um investimento enorme em tempo e recursos. Isso pode causar uma grande perturbação, especialmente em um momento em que o setor está lutando para se recuperar. Darius encontrou seu olhar, sua expressão suavizando-se ligeiramente, embora suas palavras continuassem diretas. É um investimento que vai render frutos que vão além das margens de lucro. Se não mudarmos agora, corremos o risco de perder tudo pelo que trabalhamos. A Stratus Air é mais do que apenas um negócio. É uma instituição que deve defender os valores da inclusão e da excelência. Se não agirmos, nos tornaremos apenas mais uma empresa com uma reputação manchada. A sala ficou em silêncio enquanto Darius deixava suas palavras serem assimiladas. Ele podia sentir a mudança na sala, a sutil mudança na atmosfera. Os membros do conselho não estavam mais debatendo os méritos de sua proposta. Eles estavam ponderando seus próximos passos. Finalmente, o presidente, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar severo, acenou lentamente com a cabeça. Darius, sua proposta é ousada, mas está claro que você acredita nessa visão, e confiamos em você para nos liderar nessa mudança. Com isso, o conselho aprovou seu plano por unanimidade. Um novo comitê foi formado e Darius foi nomeado chefe da reforma da experiência do passageiro. Ele havia vencido, mas o trabalho real estava apenas começando. Ao sair da sala de reuniões, Darius sentiu o peso da decisão sobre ele. Ele havia conseguido a aprovação deles, mas o caminho à frente era repleto de desafios. Ele precisaria lidar com a resistência interna, enfrentar a reação daqueles que perderiam poder e lutar pelo sucesso de longo prazo da companhia aérea. Mas ele estava preparado. A verdadeira batalha seria travada nos próximos meses, à medida que as reformas começassem a ser implementadas e a cultura da empresa se transformasse de forma lenta, mas segura. O primeiro passo havia sido dado, mas Darius sabia que a verdadeira mudança não viria apenas das políticas, mas do coração da empresa, das pessoas que trabalhavam nela. Ele estava determinado a garantir que elas nunca esquecessem a lição do voo 9C-17. O zumbido dos motores da aeronave era um som reconfortante, constante e previsível. Darius Coleman estava sentado no assento 1A, o couro macio e familiar envolvendo-o enquanto olhava pela janela. Seu reflexo era tênue contra o vidro, mas ele podia ver o brilho sutil em seus olhos, o tipo de confiança tranquila que só vem de ter enfrentado uma batalha até o fim. O tipo de batalha que mudou tudo. Este não era um voo qualquer. Este era o seu voo.
Sua companhia aérea, Stratus Air, agora levava seu nome e seu espírito tanto quanto sua marca. Após sua jogada estratégica, todos os comissários de bordo foram retreinados. A liderança foi reformulada e a empresa passou de uma empresa definida pelo prestígio e pela indiferença para uma que prometia respeito, igualdade e integridade para todos os passageiros. A turbulência que enfrentara em terra agora era coisa do passado. Mas a guerra pela dignidade o transformara. Ele lutara por algo maior do que a justiça pessoal. Lutara por um sistema, uma cultura que respeitasse cada indivíduo, independentemente de sua origem. O som familiar da porta da cabine fechando-se atrás dele o trouxe de volta ao presente. Ele endireitou-se no assento e respirou fundo. O peso da semana passada finalmente penetrou em seus ossos. Seus olhos se voltaram para a tripulação, uma equipe nova, rostos desconhecidos, todos caminhando com determinação. Eles se moviam com um entendimento tácito, uma ânsia de cumprir suas funções. Seu profissionalismo não era apenas uma aparência externa. Era um reflexo da cultura que Darius havia promovido. Uma comissária de bordo, jovem, ansiosa e confiante, aproximou-se dele, segurando um pequeno envelope. Ela se aproximou com um comportamento calmo, as mãos firmes, enquanto lhe entregava o bilhete com uma leve reverência. "Para o senhor, Sr. Coleman", disse ela, com voz educada, mas sem falta de respeito. Darius pegou o envelope com um movimento suave, o peso dele parecendo simbólico. Ele não esperava um bilhete. Na verdade, ele quase havia esquecido o quanto ansiava por esses momentos de conexão humana. Tirou a carta do envelope e a desdobrou. As palavras eram simples, mas tiveram o impacto de uma revelação. "Obrigada por manter a linha. Estamos orgulhosos de servir com honra." A caligrafia era clara e limpa, as palavras deliberadas e diretas. Sentiu um leve peso no peito, uma mistura de orgulho e alívio ao ler as palavras. Ele não estava lutando apenas pela sua própria redenção. Ele estava lutando por todos os futuros passageiros que passariam pelo mesmo corredor e seriam tratados com respeito, não com base na cor da pele ou na condição socioeconômica, mas como iguais. A comissária de bordo ainda estava ali, observando-o ansiosamente. Darius encontrou o olhar dela e lhe deu um sorriso pequeno, mas sincero. Não era uma de suas expressões calculadas de sempre. Era algo diferente, mais humano, mais real. "Obrigado", disse ele baixinho, dobrando o bilhete e guardando-o no bolso do paletó. À medida que o avião subia, Darius recostou-se no assento, com as mãos repousando calmamente nos apoios de braços. Ele se permitiu um raro momento de paz. Pensou nos tripulantes do voo anterior, aqueles que o desrespeitaram, aqueles que riram na cara da autoridade. Suas ações tinham sido um catalisador. E agora eles se foram. Foram substituídos por esta nova tripulação, homens e mulheres que andavam pelos corredores com integridade, que entendiam que a companhia aérea não era mais um lugar para arrogância ou privilégios. Era um lugar onde o profissionalismo e a dignidade eram respeitados, onde os passageiros se sentiam valorizados. A refeição luxuosa que ele havia pedido foi servida com cuidado meticuloso. A taça de vinho estava cheia até a borda, e o aroma da comida preparada na hora enchia a cabine. Quando ele pegou o garfo, o sabor familiar da elegância atingiu seus sentidos. Estava perfeito, exatamente como ele esperava. Mas não foi apenas a comida que o satisfez desta vez. Foi a compreensão mais profunda de que os padrões haviam sido restaurados, não apenas para ele, mas para todos os que embarcariam na Stratus no futuro. Esta não era uma vitória de conveniência, era uma vitória de princípios. À sua volta, o avião estava cheio do murmúrio silencioso das conversas. Os outros passageiros, felizmente inconscientes da mudança tectônica que acabara de ocorrer sob os seus pés, bebiam champanhe e conversavam. Mas Darius não estava olhando para eles. Os seus olhos estavam fixos no horizonte, perdidos no reflexo dos seus próprios pensamentos. Quando a refeição terminou e os pratos vazios foram retirados, Darius percebeu que sua mente vagava de volta aos meses de trabalho que levaram a esse momento. As batalhas silenciosas nas salas de reunião, as longas noites passadas elaborando o plano de reestruturação, a atenção meticulosa a cada detalhe. Tudo se resumia a isso, a sensação de saber que a mudança havia ocorrido, que o mundo ao seu redor havia mudado, mesmo que apenas um pouco. Mas às vezes, eram as pequenas mudanças que mais importavam. Sua mão repousava no apoio de braço,
os dedos batendo levemente na superfície fria. Ele não era mais o homem que havia entrado naquele avião na semana anterior. Os acontecimentos o transformaram tanto quanto transformaram a companhia aérea. Ele enfrentou a tempestade de desrespeito sistêmico e saiu vitorioso. Mas agora, com a vitória, veio a consciência de que ainda havia trabalho a ser feito. Este era apenas o começo de sua longa missão para garantir que essa mudança não fosse passageira. Ela precisava ser permanente. Darius olhou novamente para a tripulação. Eles se moviam com eficiência, cumprimentando os passageiros com sorrisos sinceros, do tipo que vem de um lugar de honra e orgulho. Não se tratava mais apenas de fazer um trabalho. Tratava-se de fazer o trabalho direito. Cada gesto, cada aceno educado, cada interação respeitosa era uma prova do treinamento que eles haviam recebido, da cultura que lhes havia sido incutida. Era uma cultura de respeito, não apenas pelos passageiros, mas também uns pelos outros. A hierarquia tóxica que antes existia, a noção de que certos passageiros eram mais importantes do que outros, havia sido eliminada. O capitão falou pelo interfone, anunciando a aproximação ao destino. O sinal do cinto de segurança acendeu e a tripulação se moveu rapidamente para preparar a cabine. Darius, no entanto, permaneceu sentado, sua mente ainda vagando pelas mudanças que haviam ocorrido. Ele pensou no futuro, no legado que deixaria. A Stratos Air não seria mais apenas uma companhia aérea. Seria um símbolo de transformação. Seria um farol para o que poderia ser alcançado quando as pessoas se levantassem, quando os líderes tomassem decisões ousadas e quando os poderosos usassem sua influência não para ganho pessoal, mas para elevar os outros. Quando o avião pousou na pista com um baque suave, Darius exalou lentamente, uma sensação de finalidade tomando conta dele. As rodas da mudança já haviam começado a girar, e ele sabia que este seria o momento que todos iriam recordar. Mas por enquanto, ele não estava preocupado com o passado. Ele estava focado apenas no futuro. A aeronave taxou até o portão, e quando o sinal de cinto de segurança se apagou, os passageiros começaram a recolher seus pertences. Darius, no entanto, foi o primeiro a se levantar. Ele não precisava se apressar. Ele não era como os outros, que se apressavam para sair. Ele caminhou calmamente, decidido em direção à porta, com uma expressão impassível, mas satisfeita. Ele não era mais o homem que havia sido desrespeitado em um voo. Ele era o homem que havia garantido que ninguém mais jamais se sentiria assim novamente. Ao sair do avião, 2 funcionários da companhia aérea estavam esperando por ele. Seus rostos estavam neutros, mas havia um toque de admiração em seus olhos. Sr. Coleman, disse um deles com um aceno de cabeça. Estamos felizes por tê-lo a bordo. Darius respondeu com um sorriso educado. É bom estar em casa, disse ele com voz firme e calma. Uma nova era havia começado e seria longa, redefinindo o significado de viajar, voar e ser tratado com dignidade. Ele ainda não havia terminado. Aviso. A história que você acabou de assistir é fictícia, criada para destacar questões de discriminação racial e a importância de se levantar contra a injustiça. Seu objetivo é conscientizar, promover a empatia e incentivar discussões significativas sobre respeito, igualdade e responsabilidade em todos os ambientes.